Então vamos lá, gente. Boa noite para você, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário aí. Gente, hoje o assunto, nada mais nada menos, dando continuidade a critério de divisibilidade, certo? Hoje a gente vai estar falando sobre o critério de divisibilidade pelo número 5, pelo número 10 e pelo número 25, correto? Correto sim, tá? Quando é que um número é divisível por outro? Um número ele é divisível por outro quando a divisão não sobra nada, ou seja, o resto é zero. Como, por exemplo, quanto é 4 dividido por 2? Se eu tenho 4 laranjas e vou dividir para 2 pessoas, vai dar 2 laranjas para cada. Ou seja, vai sobrar alguma laranja para dar para outra pessoa? Não, não vai dar. Então, o resto é zero. Então, um número dá para dividir por outro, tá? Quando o resto é zero, certo? Certo. E hoje a gente está interessado basicamente nisso, tá? Em saber quando é que um número é divisível por outro, tá bom? Só que hoje a gente vai estar falando, como eu disse, do 5, do 10 e do 25, certo? Então vamos lá. Um número dá para dividir por 5, tá? Um número é divisível por 5 se for terminado em 0 ou 5. Um exemplo, o número 100, tá? O número 100 é composto pelos algarismos 1, né, 0 e 0, certo? O último algarismo dele é quem? O último está bem aqui, ó. É o 0. Ou seja, esse número terminou em 0, terminou em 0. Então, significa que ele é divisível por 5, tá? Então, você não precisa fazer a divisão. Você olhou o número, olhou o último algarismo dele aqui e é terminado em 0 ou 5, então esse número em si é divisível por 5, tá bom? Tá dando para entender? Vamos para mais um exemplo aqui. É o número 1025. O número 1025 é composto pelos algarismos 1, 0, 2 e 5. O último algarismo é 5, ou seja, olha aqui o critério. O número terminado em 0 ou 5 é dividido por 5, né? Então, o final do número 1025 é 5. Então, 1025 ele é automaticamente divisível por 5. Você não precisa nem fazer a divisão se você não quiser, certo? Mas é bom fazer se quiser, tá? Então, isso aqui é bom para você não precisar estar fazendo... vou simplificar um número. O de cima dá para dividir por 5 e de baixo não dá. Então, se você tem essa noção de quando um número dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 5, então você não vai perder tempo tentando fazer a conta. Você vai ter certeza que aquele número vai dar para dividir mesmo, tá bom? Então, gente, vamos lá. E quando o número é divisível pelo nosso querido 10, tá? A única diferença é que ele tem, tá? O número é divisível por 10, ele só dá para dividir por 10 se o último algarismo dele é um querido 0, tá? No 5, quando o número dá para dividir por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Mas para ele ser divisível por 10, o último algarismo dele tem que ser 0. Se não for 0, não tem como, não dá, certo? Vamos para um exemplo aqui, é o número 200. Quem é o último algarismo do número 200? É o 2. O número terminou em 0. Terminou em 0, então eu sei que o número 200 é dividido por 10. Quando eu pegar 200 e dividir por 10, vai dar uma divisão exata, tá bom? Vamos para outro exemplo, 55. O número 55, o último algarismo dele é 5. O número divisível por 10, se terminado em 0. Não é 0, é 5. 5 não é 0, né? 5 é diferente de 0. Então, 55 você está fora, né? Você está fora, correto? Então, é isso, gente. É basicamente
nesta vibe que a gente consegue simplificar a vida da matemática pra gente, tá? Na verdade, simplificar a nossa vida, né? E um número, quando ele é divisível por 25, quando ele é terminado em 00, 25, 50 ou 75. Ou seja, a gente não analisa só o último número, a gente analisa os dois últimos números, certo? Como, por exemplo, vamos pegar o número... você viu lá? 3.075 dividido por 1.000, certo? Aí você vê uma fração e você quer simplificar, tá? Essa aula não é de simplificação de fração, então você vai precisar ver uma aula de simplificação, tá bom? Isso aqui é só para facilitar, entendendo que você sabe simplificar, certo? Mas se você... 3.075, você não sabe nem por quanto é que dá para dividir, não sabe nem se 3.075 tem o mesmo divisor de 1.000, então você vai ficar chutando, perdendo tempo, se você estiver fazendo uma prova. Então, sabendo dos critérios, olha que legal. Então, vamos lá. Quero simplificar essa fração, mas tenho que encontrar um número que seja divisível por 3.075 e por 1.000 ao mesmo tempo. Tá? E uma dessas formas seria essa, né? Seria dividir 1.075 por 25 e 1.000 também por 25. Porque dá. Por quê? Os últimos algarismos de 3.075 é o 75. Isso, olha aqui, ó. Tá dizendo que terminou em 75, dá para dividir por 25. E 1.000, os últimos algarismos dele é 00. Então... 1.000 dá para dividir por 25. E assim eu consigo simplificar uma fração melhor e rápido, tá bom? Então, a maioria eu não sei dizer, mas bastante os critérios de divisibilidade é muito assim, pelo algarismo, pelo último algarismo, ou a soma dos algarismos. Os algarismos, necessariamente, são aqueles que compõem o número, tá? Temos algarismo de 0 até 9, tá bom? A partir desses, tá? Que a gente pode compor todos os números que a gente quiser. Espero ter ajudado, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar, é só abrir o livro. E aí, juntos, a gente vai construir um mundo, né? Que todo mundo possa aprender um pouquinho de matemática. Não por ser gênio, mas pela necessidade que é preciso, porque a gente está rodeado pelos números, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E é isso aí, gente, seja o que Deus quiser.